Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos agora começando nossa aula sobre inserção de tabelas no Google Documentos, tá? Dessa vez eu não vou trabalhar em cima de slides, assim como nas próximas videoaulas a respeito de inserção de figuras, bem como utilização de estilos ou folhas de estilo, como vocês queiram. Tá? Então aqui está o nosso documento, tá? Em que você pode acessar usando o QR Code que eu já compartilhei com vocês em outras videoaulas, tá? Ou simplesmente você pode usar um texto seu, tá? Esse documento ele foi escrito usando o ChatGPT, né? Eu pedi que o ChatGPT criasse um texto falando sobre o descobrimento do Brasil e especifiquei quantos capítulos que eu queria que esse texto tivesse, alguns parágrafos, pedi para que ele reescrevesse, e ao longo das nossas aulas de Google Documentos nós temos trabalhado com esse texto, tá? Então vamos agora trabalhar em cima da ideia de se inserir figuras. Antes de tudo, deixa eu só aumentar aqui o zoom, né, para que vocês possam ver melhor, tá? Então nós temos aqui esse texto. Tá, eu vou pegar aqui um parágrafo específico, eu vou até abrir aqui meu ChatGPT, que até a tabela eu pedi para que ele criasse também. Então tá aqui, ó. Compartilhar aqui nessa aba. Olha só, aqui está minha janela do ChatGPT, em que eu pedi para que ele escrevesse esse texto, tá? Olha só, gere um texto de 3 laudas sobre... Isso aqui foi o início de tudo, sobre o descobrimento do Brasil. Em alguns momentos eu pedi que ele dividisse em 4 capítulos, enfim. Eu estou num momento da minha discussão com a inteligência artificial em que eu peço para que ele crie uma tabela. Olha só, considerando o texto escrito, bababá, eu peço uma tabela e ele me sugere essa tabela. Então eu quero inserir essa tabela no meu texto, tá? Então, a parte do texto em que ele coloca isso é essa aqui, ó, Ctrl F para pesquisar um texto, Bart, de Bartolomeu. Esse parágrafo é um parágrafo especialmente complicado, porque ele está cheio de erros gramaticais e ortográficos, né? A gente já tem uma videoaula sobre esse assunto. Então eu posso simplesmente resolver isso em cada um aqui, ó. Eu vou clicar com o botão direito do mouse nesse, colocar expedições, ou simplesmente clicando só uma vez com o botão esquerdo, Vasco da Gama, foi a... Pronto, perfeito. Agora vamos inserir aqui, ó, uma tabela, tá? Mas antes, olha só, eu pedi que ele inclusive alterasse o parágrafo. Eu vou colocar aqui, ó, onde foi mesmo que eu coloquei isso? Vamos lá, tá aqui. Com base no texto, olha o que eu pedi, só para a gente entender bem. Considerando o texto escrito até aqui, lembrando que esse texto está sendo utilizado para ensinar os editores de texto, gostaria que você me sugira, eu errei aqui em português, perdão, uma tabela a ser inserida após qualquer parágrafo do texto. A tabela pode conter 3 ou 4 colunas e no máximo 10 linhas. Então, com base no texto do Suplemento do Brasil, sugira uma tabela, ele sugeriu essa tabela, tá? Essa tabela pode ser inserida após a seção que apresenta os principais navegadores e suas expedições. Mas eu pedi para ele fazer um texto introdutório citando essa tabela. E é aqui que eu queria chegar. Por quê? Uma noção básica que você tem na criação de documentos em geral. Você nunca pode inserir figuras ou tabelas sem citar elas, tá? Quando a gente está escrevendo trabalhos acadêmicos, especialmente acadêmicos, a gente sempre preza por colocar figuras e tabelas que estão sendo citadas, relacionadas ao longo do texto. Então, eu pedi aqui, ó, que ele fizesse um parágrafo explicando, eu copiei, ó, copiar ou Ctrl C, tá? Vou lá em Bartolomeu. Logo depois disso aqui, ó, eu vou dar um Ctrl V. Aí olha só, quando eu dou Ctrl V, percebe que essa formatação está diferente dessa? Então, na verdade, o Ctrl V, ele cola o texto com a sua formatação também. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar e vou fazer Ctrl Shift V, que ele cola sem formatação.
E eu vou mudar aqui, eu não vou colocar a tabela seguir não, vou colocar a tabela 1, que é mais correto em trabalho acadêmico, trabalhar assim, documento acadêmico, apresenta uma síntese dos principais acontecimentos do período histórico abordado nesse texto. Composto por 4 colunas, beleza. Essa tabela é uma ferramenta útil e aqui a gente vai inserir a tabela. Agora pronto, o objetivo dessa aula, como inserir essa tabela. Bruno, eu posso simplesmente copiar e colar a tabela? Vamos ver o que acontece? Copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V. Então, o que acontece? Ela vem com formatação. Ctrl Z. Ctrl Shift V. Ela vem só o texto. Então, não tem como copiar e colar uma tabela, tá, de um documento que não é do Google Documents sem que ela venha sem a formatação. Então, o que é que eu vou sugerir? Como é que eu vou trabalhar? Eu venho aqui inserir tabela. Quando eu coloco aqui, ele pede para que eu desenhe a quantidade de linhas e colunas da tabela. A tabela tem 1, 2, 3, 4 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então, 4 colunas, 6 linhas. Inserir. Aí aqui eu vou apagar, né, essa linha aqui, tá? Legal, vou deixar assim. E aqui eu vou colocar cada um desses. Olha só, eu vou só fazer um copiar e colar aqui, ó, só para eu ver como é que estava essa tabela, para não ficar mudando de janela. Ou então eu posso fazer assim, ó. Aqui. E aqui eu posso fazer assim. E já também duas. Um pouquinho aqui. Aqui vai ser navegador. Aí eu aperto a tecla Tab do teclado para ir para a próxima. Ano, né? Ano. Se eu apertar a tecla para ir para a direita, ele também vai. Destino, objetivo, né? E aqui, ó, estou navegando na tabela usando as teclas direcionais, tá? Pedro Álvares Cabral, 1500, destino Brasil, chegar às Índias. Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Magalhães, Cristóvão, 1488, 1497, África, Índia, América do Sul, América. O que é que eles queriam? Objetivo: contornar o Cabo da Boa Esperança, chegar às Índias por via marítima, circunnavegação da Terra, encontrar uma nova rota para as Índias. Tá aí, tabela construída. Agora, como é que a gente pode formatar essa tabela? Olha só, aumentar aqui o zoom, para ficar melhor para vocês. Olha, aqui eu quero colocar negrito. Basta eu selecionar ela, ó, puxando o mouse, clico a partir da primeira célula que eu quero selecionar, clico sem soltar o botão esquerdo e puxo. Aí eu posso fazer simplesmente Ctrl B ou apertar aqui, ó, para deixar negrito. Se eu quero alinhar, seleciono tudo, deixo tudo, por exemplo, centralizado. É comum que a primeira coluna de uma tabela fique centralizado, alinhado à esquerda, tá? Bastante comum. Posso diminuir o tamanho, né, da letra. Olha só, colocar 11, 10. Mas eu quero deixar o tamanho que está aqui. Qual é o tamanho que está aqui? 12. Então, vou manter 12. Posso alterar aqui o tamanho das colunas e das linhas. Ó. Se eu colocar o mouse em cima, tá? Consigo alterar o tamanho. Então, ó, quando eu altero o tamanho, obviamente, ele consegue, inclusive, diminuir o tamanho da tabela, a altura da tabela, tá? Vamos deixar assim, ó,
para encontrar um tamanho, uma largura melhor para essa coluna aqui, objetivos, tá? Dá até para diminuir mais, se brincar. Certo? Então, pronto. A gente pode deixar da maneira como a gente quiser. E se você quiser trocar o cor de fundo de alguma célula, você pode fazer assim também, ó. Vem aqui, ó. Toda vez que você seleciona, preste atenção na barra de ferramenta. Quando o meu cursor está no texto, a barra de ferramenta aqui é 1. Quando eu clico na tabela, já aparece elementos de tabela, tá? Então eu posso, por exemplo, colocar a cor de fundo aqui, ó, um pouquinho mais escuro no cabeçalho da tabela, tá? Eu posso mudar, por exemplo, o tipo da linha, vou colocar assim. Então só essa parte que eu selecionei ficou pontilhada. Eu posso, por exemplo, colocar uma parte com linha mais grossa. Então só essa parte ficou uma linha um pouco mais grossa. Mas eu vou dar um Ctrl Z porque eu não quero que fique assim, tá? Olha só. Eu posso ainda acessar as formatações da tabela, opções da tabela. Quando eu clico aqui em opções da tabela, é a mesma janelinha que aparece se eu clico em formatar tabela, tá? Propriedades da tabela, aparece aqui também. Então, olha só. Aqui em tabela, deixa eu só fechar isso. Eu tenho um alinhamento da tabela no texto. Então, se minha tabela, por exemplo, fosse menorzinha aqui, ó. Eu poderia alinhar no texto. Ele está alinhado à esquerda. Eu posso alinhar no centro ou à direita, tá? Mas eu quero no centro. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Eu posso trabalhar em cima da largura das colunas usando aqui, né? Ou simplesmente definindo com o meu mouse, como eu já trabalhei. As linhas, eu posso definir a altura das linhas. Ele não está diminuindo mais, por quê? Porque senão vai comer a letra. A letra está muito grande para o tamanho da altura mínima. Então, se eu aumentar, ó, vejam que ele vai aumentando naquela linha que está, né? Então, eu posso diminuir um valor mínimo que caiba a letra, a fonte que eu coloquei. Eu posso fixar as linhas do cabeçalho. Olha, isso aqui, se fosse uma tabela grande, essa linha aqui ficaria fixada, congelada. Como não é, né? Eu posso trabalhar em cima do alinhamento nas próprias células. Olha só, vou selecionar tudo aqui, perdão, Ctrl Z. Colocar, ó, o alinhamento para ser ou no início, no centro ou no fim, ou na parte superior, ou no meio, ou no fim. Isso fica bem claro naquelas células que tem um espaçamento maior. Por exemplo, aqui fica bem claro que as células estão alinhadas para ser no início. Se eu colocar para ser alinhada no meio, olha como é que fica. Presta atenção nessa célula onde tem Bartolomeu Dias. Certo? No fim, ficou embaixo. Tá? Então, vou deixar no centro. O preenchimento da célula diz respeito a o tamanho desse espaço vazio que tem ao redor do conteúdo. Eu posso diminuir esse tamanho, ó. Tá vendo? Ele fica mais coladinho, né? Acaba que a tabela fica menor, tá? E eu posso também trabalhar em cima da cor da própria tabela, que também você pode fazer por aqui. Existem outros elementos que você pode trabalhar em cima da tabela quando você bota o mouse em cima, ó. Você pode adicionar coluna, ou simplesmente colocando com o botão direito do mouse e acessando também esses elementos, mas é mais fácil aqui, ó. Quero adicionar uma coluna, tá? Ctrl Z, quero adicionar uma linha, Ctrl Z. E eu posso fazer isso clicando com o botão direito do mouse e alcançando outras funções também da tabela. Eu posso, por exemplo, dividir uma tabela, uma coluna, uma célula, por exemplo. Eu quero dividir essa célula, quero dividir em 2 colunas. Olha o que vai acontecer. Só dividiu a célula. Há situações em que isso pode ser necessário, né? Eu quero fazer um merge, quero fazer mesclar uma célula, por exemplo. Eu quero, vamos supor que Bartolomeu também foi em 1500, tá? Então eu posso selecionar essas duas e fazer um merge aqui, ó, mesclar. Cadê aqui? Tá? Então, 2 células acabaram virando uma, mas não é o caso. Deixa eu ver outros.
posso ordenar, né? Olha só, eu quero ordenar esse intervalo aqui, ó, ordenar em ordem crescente, tá? Ele não ordena intervalo, na verdade, só no Google Planilhas que ele consegue fazer isso, tá? Então acabou que não vale a pena. Aí, beleza, ordenou, o que é que eu posso fazer? Dou um Ctrl X aqui, insiro uma linha acima e Ctrl V. Aí agora eu venho aqui, ó, excluir linha, tá? Então agora está ordenado por nome de navegador, tá? Então eu posso agora ordenar pelo nome, pelo ano. Então, ordenar em ordem crescente. Opa, agora ordenou em ordem crescente. Tá aqui, ó, 1448 até 1519. Então eu insiro aqui uma linha acima, né? E depois eu venho aqui e excluo essa linha, tá? Então, essa é a minha tabela. Veja que aqui está na ordem diferente da que ele construiu, né? Por quê? Porque ele não colocou ordenado pelo ano, tá bom? Bem, gente, é isso. Esse é o nosso trabalho com tabelas. Qualquer dúvida, manda ver aí nos comentários ou na nossa sala de aula, tá bom? Tchau, tchau.